Economia é provavelmente o assunto mais importante das nossas vidas. Afinal, todo mundo tem opiniões fervorosas sobre as decisões econômicas do governo da Dilma, do Lula, do Bolsonaro. A gente conversa e debate sobre elas dentro de casa, numa conversa do bar e na tela primeiro date do Tinder. A gente fala tanto sobre economia porque a gente reconhece que a nossa vida é absolutamente influenciada por ela. Mesmo que nós simplesmente só estejamos reproduzindo o que outras pessoas falaram e emitindo opinião sem de fato entender como a economia funciona. Em 2019, nós éramos aqui a nona maior economia do mundo, atrás da Itália, na frente do Canadá. Em 2020, esses são os dados projetados pelo FMI e pela FGV, a gente cai para a 12ª posição e somos ultrapassados pelo Canadá, pela Coreia do Sul e pela Rússia. O nosso PIB em 2020 é estimado em 1 trilhão e 400 bilhões de dólares. Essa queda do Brasil acontece especialmente por causa do real. Você começou a entender os fundamentos do funcionamento da economia. Os turistas são a população. Os itens da casa são a riqueza real da economia, comumente representada em dólares pelo PIB, Produto Interno Bruto. E o ladrão benevolente é o governo interventor. Inflação é o fenômeno causado quando a quantidade de dinheiro circulante da população aumenta numa taxa maior do que a produção de riqueza de um país. Ou seja, quando a população aumenta a quantidade de dinheiro em mãos numa proporção maior do que o crescimento do PIB no mesmo período. A situação de eficiência econômica pode gerar, na verdade, pode gerar situações de peso muito em mercados competitivos quando da existência de falhas de mercado. E a atuação governamental entra para corrigir essas ineficiências econômicas geradas a partir de falhas de mercado, como a situação de externalidades, da poluição, que nós já discutimos, ou da concorrência imperfeita, quando há um poder de mercado abusivo. No Brasil existe um órgão chamado de CMN, Conselho Monetário Nacional. O CMN é formado por um grupo de pessoas que, juntas, determinam uma meta de inflação para cada ano do nosso país. A meta de inflação é uma faixa aceitável para a inflação no próximo ano. Vamos lá, para 2021, por exemplo. A meta de inflação é de 3,75% com uma tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Acontece. A inflação é como se ela fosse uma temperatura, tá? Eu tô sentindo meu calorzinho aqui e tal, mas aí quando eu coloco aqui, tipo, o termômetro debaixo do meu sovaco, eu vejo assim, nossa, 39 graus. Eu tô me sentindo muito mais quente do que isso. Beleza. Aí você vai lá, toma aquele analgésico básico e tal. Quando você olha lá no termômetro debaixo do sovaco, você fala, olha, não é que caiu muito a minha temperatura, agora estou com 38 graus e meio. Só que você ainda está com febre. Então, é bem isso que está acontecendo com a inflação. Apesar dos indicadores, ou seja, dos preços terem reduzido, que isso impactou lá no termômetro, para nós que temos a sensação física disso, não muda muita coisa, tem que cair muito mais. Como funciona a economia brasileira? A primeira ferramenta do Banco Central para regular a economia são os juros. Juros definem o custo de oportunidade do dinheiro. O custo de oportunidade é o que a gente está abrindo mão de ter ao tomar uma decisão. Por exemplo, se a gente investe o nosso tempo em um relacionamento duradouro, o que a gente está abrindo mão? A gente está abrindo mão de nos relacionar descompromissadamente com algumas ou várias pessoas naquele mesmo tempo. Isso porque a gente acredita que no futuro a gente vai ter ao nosso lado uma grande amizade, a gente vai ter vivido momentos inesquecíveis e vamos fortalecer os laços e, quem sabe, até construir uma família. Então, você não escutou nada que eu falei e você acredita que países mais livres e desregulamentados têm um proletário melhor. Tá bom. No fundo, você acredita nisso daqui. Você tem fé aqui no mercado de trabalho explicado pela oferta e demanda, aqui pelo número de horas disponíveis e o salário pago por hora. E esse excesso explicaria o desemprego. Ao reduzir a taxa Selic, bancos permitem que a população pegue dinheiro emprestado a juros mais baixos. Ou seja, crédito fica mais barato. Por outro lado, as aplicações na renda fixa, como poupança ou CDBs, rendem menos também. Ou seja, quando o crédito fica mais barato, o custo de oportunidade de deixar dinheiro investido na renda fixa aumenta. Afinal, se crédito está tão barato agora, talvez seja justamente agora a hora de financiar aquele carro que eu sempre sonhei, ou aquela casa que eu sempre quis. Então, por que eu vou deixar dinheiro guardado no banco rendendo a juros tão baixos? Na época do governo Lula, você tinha emprego pra cacete, o salário mínimo era alto, né? As pessoas tinham poder de compra, ou seja, se você consegue igualar a oferta e a demanda, não tem inflação e a economia aquece, tá ligado? O Estado não precisa arrecadar imposto pra gastar, é o contrário. O gastar dinheiro do Estado é emitir moeda. O imposto é o recolhimento de moeda. Investidores sentem-se inclinados em retirar o seu dinheiro dos seus investimentos em renda fixa, porque eles estão rendendo a juros tão baixos, e enviar esse dinheiro para o setor privado, onde eles vão ter maiores retornos. Por isso, esses investidores investem na bolsa de valores, constroem imóveis para alugar para terceiros, criam negócios, tudo isso porque o Banco Central reduziu a taxa Selic, a taxa básica de juros da economia. Além disso, é comum empresas terem dívidas de longo prazo que acompanham a variação dos juros na economia. Mas ao invés de mexer de fato naquilo que resolveria o problema do preço da água dos combustíveis, é mais fácil tirar do ICMS, que é uma das principais fontes de ganho dos estados. E sabe quem vai pagar esse buraco que vai cair? Esse babaca aqui, ó. Vale lembrar que a média da inflação tá baixando, mas o preço dos alimentos, naquilo que a gente come, tá aumentando. Então toda vez que alguém chegar pra você e falar que, nossa, o mito diminuiu o desemprego, eu já tenho um vídeo aqui falando sobre isso, e também diminuiu a inflação, pera lá que não é bem assim não. Política expansionista diz respeito à expansão da oferta de moeda na economia. Sob essa política expansionista, o foco é sempre pautado no aumento da produção interna pela iniciativa privada e geração de riqueza. Mas, em cenário de alta inflação, o Banco Central pode optar por outro tipo de política monetária, a contracionista. Como é que ela é? Sob um cenário de inflação alta, o Banco Central deve aumentar a taxa de juros. Vocês devem lembrar do Evo Morales, que foi presidente da Bolívia e que era um cara bem à esquerda, e hoje quem tá no comando da Bolívia era um cara que era um dos ministros, né, do Evo Morales. Então assim, é uma política bastante de esquerda que aderiu a uma conduta para controlar a inflação muito parecida com a conduta que a gente aderiu aqui no Brasil sob o comando de Paulo Guedes. Que conduta foi essa? Segurar o preço dos combustíveis. Na verdade, segurar os preços de serviços administrados, né, que são os serviços administrados pelo setor público, que eles podem reduzir os preços, reduzir os impostos e assim fazer com que esses produtos fiquem mais baratos, mais acessíveis para a população. Com menos vendas, as empresas precisam então cortar gastos para manter a sua rentabilidade e, às vezes, também aumentar o seu endividamento para conseguir manter as suas operações. Ou seja, a taxa de desemprego aumenta. Agora, há menos pessoas empregadas e, portanto, menos pessoas capazes de consumir. Isso, porque eu nunca vi por aí empresário dando emprego. E quem gera emprego não é exatamente o empresário, mas é a demanda. Basta a gente pensar no que faz com que se produza alimento, a necessidade de comer, o que faz com que se produza vestimento, a necessidade das pessoas de se vestirem. Um dos principais comentários, como eu mencionei,
mencionei, que eu recebi no vídeo, foi do tipo, se você não tá feliz no seu emprego, pede as contas e vai abrir você uma empresa. Porque o liberal, ele acha essa solução super plausível, mas ele é incapaz de propor a solução inversa, né? Porque se pro empresário tá tão pesado assim manter condições mínimas de dignidade pros trabalhadores e salários justos, por que ele não alcança o mesmo nível de produção sem trabalhadores, sem explorar a mão de obra? Esse modelo de política contracionista normalmente é bem sucedido em frear a inflação, porque ele desaquece a economia. Mas não é sempre só isso que acontece. Porque desaquecer a economia, apesar de frear, num primeiro momento, a inflação, causa um efeito indesejado, que é o aumento do desemprego. Que esse crescimento, ele vem ocorrendo de maneira muito singular. Se o país cresce economicamente, por que a população empobrece? É visível que vem ocorrendo, sobretudo nos últimos anos, uma concentração de renda muito forte, em que os mais ricos têm ficado mais ricos e os mais pobres têm ficado ainda mais pobres. E quem era pobre tem ficado miserável, não tem dinheiro para comer, para se alimentar. Era esse o refletimento que eu queria deixar aqui. É muito importante que a gente possa estar analisando o que vem ocorrendo no nosso país. O governo fica com dinheiro do investidor. E o governo pode usar esse dinheiro a mais proveniente da arrecadação dos juros altos dos seus títulos para fazer qualquer coisa com ele. Esse é um momento de extrema importância para a gente analisar a gestão de um governo. Porque o governo pode optar por distribuir esse excesso de dinheiro com programas que desestimulam a produção de riqueza. Ou ele pode optar em distribuir esse dinheiro com programas que incentivam a produção de riqueza. Você já deve ter ouvido muitas vezes que quem gera emprego é o empresário, a indústria, o patrão. Nesse vídeo eu quero te convidar para olhar tudo isso por outro lado. Muita gente admira a coragem e a inteligência dos empresários e empreendedores. Agora, já parou para pensar o que seriam deles sem nós, trabalhadores? Sem trabalhador, não tem empresa. Por que parece que só eles são importantes se eles também precisam de nós? Por que a diferença do nosso salário e o lucro deles é tão grande? E não importa se você ganha um salário mínimo ou 10. Pensa um pouquinho. Se alguém tá te pagando isso, é porque tá lucrando muito.